verbo get é um dos mais versáteis e comuns da língua inglesa, e é usado em uma ampla variedade de contextos e significados, servindo muitas vezes como substituto de outros verbos. Neste vídeo vamos descobrir alguns dos principais significados do uso deste verbo e algumas formas de usá-lo com verbos frasais, com exemplos práticos para melhor entendimento. Então prepare-se, pois nessa aula você aprenderá a usar o verbo get. Vamos lá! O verbo get muitas vezes é visto como um inimigo do entendimento para quem estuda inglês, já que muitas vezes não possui uma tradução bem definida, fazendo com que compreendê-lo não seja uma tarefa simples. Mas na verdade, para falantes nativos esse verbo é quase como um facilitador na hora da comunicação, já que tem uso para qualquer tipo de frase, servindo como uma carta coringa em situações informais. Para entender melhor do que estamos falando, no português temos verbos que usamos de forma parecida com get, por exemplo. Verbos tomar e dar. Muitas vezes nós usamos esses verbos sem que haja um sentido literal, mas como forma de reforçar a mensagem que queremos passar. Por exemplo, ela toma sol todo fim de semana na praia. Dentre os diversos significados de tomar, aqui quer dizer que essa pessoa passa muito tempo à exposição solar, e não quer dizer literalmente tomar o sol como tomar banho ou tomar sorvete. O mesmo acontece com o verbo dar. Melhor não irmos, isso não vai dar bom. Usar o verbo dar nesta expressão simplifica a ideia de algo que provavelmente não vai acontecer de forma certa, poupando assim uma frase tão grande em apenas um pequeno conjunto de palavras. Repare que usamos esses verbos para adaptar as frases para diversos sentidos, como forma de simplificá-las, possuindo assim um sentido geral. Voltando a falar sobre o verbo get, ele é um verbo irregular, o que significa que ele não segue as regras regulares de conjugação de verbos em inglês. Então tudo o que você precisa saber aqui são as suas duas formas que você o verá sendo conjugado. Get, na sua forma infinitiva, ou seja, crua, e got, quando estiver no passado. Tendo em mente essas primeiras informações, vejamos seus principais significados, sendo usado de forma solta na frase. O primeiro deles é o mais comum: obter, adquirir e receber. Exemplos. She got her driving license last week. He gets $1,000 a year from his father. I need to get some groceries. A segunda maneira de usá-lo é no sentido de chegar a algum lugar, por isso colocamos o verbo antes do destino. Exemplos. Getting there, I just wish to eat. What time did you get home last night? I usually get school at 7. A terceira forma de usar get é ficar no sentido de sentir, não de permanecer. I got a cold last week. Shut up or I will get mad. Don't get upset about it. Nós usamos também para mostrar que entendemos o que foi dito. I don't get what you mean. The procedure is this, got it? I already got you, stop speaking. A quinta forma de usar get é tornar-se ou ficar em um estado ou condição específica. Exemplos. I'm getting hungry, serve the meal. I'm getting bald. I got smart after experiencing life. Get também pode significar fazer no sentido de tomar uma ação. I need to get some exercise today. We gotta get decisions for him. A sétima maneira de usar o verbo get é o de pegar, tomar ou capturar algo ou alguém. Vejamos. Can you get me a glass of water? I need go to the market and get some fruits. The cop finally managed to get the thief. A oitava e última principal forma de usar o verbo get é para atingir ou alcançar um objetivo. If you want to get promoted, you need to work hard. My friend is trying to get a prestigious university. I studied for the exam, so I got a high grade. Agora, vamos trabalhar alguns diferentes usos do verbo get com verbos frasais, do inglês, os chamados phrasal verbs. Para os que não sabem do que se trata, verbos frasais são combinações de um verbo com uma ou mais palavras que dão um significado diferente do verbo sozinho. Vamos ver na prática. Get up. É o nosso primeiro verbo frasal e significa levantar. Levantar da cama ou de qualquer outro lugar, também sendo usado no imperativo para mandar alguém se levantar de algum lugar, por exemplo. I usually get up at 6 for a run. Get up. Get on. Usamos quando vamos entrar em um veículo como ônibus, avião ou barco. Por exemplo, We need to get on the train before it leaves. Which train should I get on?
Get off. Quer dizer tanto sair de algum lugar quanto tirar. Let's get off the bus at the next stop. In my own house. Get off him! Get over. Usamos para falar de superação ou recuperar-se de algo como uma doença ou sentimentos como de decepção. I took me a while to get over my last breakup. And get over this fear. Get out. Significa sair, de um lugar físico ou de uma situação específica. We need to get out this bad neighborhood. Get out of my life. Get in. Significa entrar em um lugar ou uma situação. Let's get in the car and go for a drive. Buckley, please get in here. Get back. É relacionado a voltar, recuar e tudo o que querer dizer ir para trás. It's late, we gotta get back to work. I gotta get back home. Get down. Esse verbo frasal quer dizer deprimir ou para falar de algo que te deixa para baixo. Exemplo. The bad news really got her down. Okay, get her down. Get away. Essa quer dizer sair ou ir embora, mas também usada no imperativo para pedir que a pessoa se retire do seu espaço. You're bothering, please get away from us. Get away from here! Get ahead. Quer dizer seguir em frente literalmente ou dar continuidade a algo. She got ahead with her work and got promoted. Getting ahead's impossible. Get by. Usamos no sentido de dar um jeito de contornar um problema ou improvisar. Exemplo. I'm not making money at job, but I can get by. Getting by. Get along. Esse é o nosso último verbo frasal e ele quer dizer se dar bem com alguém. Por exemplo. She gets along well with her colleagues at school. Esse foi o vídeo sobre o verbo get e suas principais maneiras de usá-lo. Se você deseja uma parte 2 ou um vídeo mais aprofundado sobre ele, então deixe seu like para entendermos que esse é um assunto requisitado. Mais sugestões de vídeo-aulas nos comentários abaixo. Deixaremos mais vídeos relacionados a verbos. Inscreva-se e nos vemos no próximo.